Boa noite a todos. Boa noite a todos que estão me assistindo agora. Bom dia, boa tarde para aqueles que assistirão essa gravação depois. Em primeiro lugar, gostaria muito de agradecer o convite para fazer essa palestra aqui através do YouTube, no Centro Espírita Antônio de Pádua. Meu nome é Suzana, eu sou servidora do Grupo Espírita Servidores de Jesus, que também é aqui de Niterói. Estou muito feliz de estar aqui com vocês compartilhando este momento para trazer aqui o livro da Joana de Ângeles, que se chama Vidas Vazias, que é esse aqui. Não sei se vocês estão conseguindo enxergar. Né? É um livro ditado pela Joana para o Divaldo Franco e que lhe traz 30 capítulos com muitas reflexões das nossas dificuldades, dos nossos problemas, e que ela traz entendimentos e soluções, abordagens sobre as nossas questões e tenta nos auxiliar de alguma forma, na medida da nossa capacidade de entendimento, de compreensão. Então, para iniciar esse trabalho, eu gostaria de ler uma página do livro Pão Nosso, capítulo 61, que se chama O Homem com Jesus. Regozijai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, regozijai-vos. Paulo, da carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 4. Com Jesus ergue-se o homem, da treva à luz, da inércia ao serviço, da ignorância à sabedoria, do instinto à razão, da força ao direito, do egoísmo à fraternidade, da tirania à compaixão, da violência ao entendimento, do ódio ao amor, da posse mentirosa à procura dos bens imperecíveis, da conquista sanguinolenta à renúncia edificante, da extorsão à justiça, da dureza à piedade, da palavra vazia ao verbo criador, da monstruosidade à beleza, do vício à virtude, do desequilíbrio à harmonia, da aflição ao contentamento, do pântano ao monte, do lodo à glória. Homem, meu irmão, regozijemo-nos em plena luta redentora. Que píncoras de angelitude poderemos alcançar se nos consagramos realmente ao divino amigo que desceu e se humilhou por nós. Querido Mestre Jesus, queridos amigos, que possamos nessa noite, neste momento, termos mais conhecimentos, que possamos ampliar nossa consciência, que possamos, através do que será abordado, do assunto que será abordado, que possamos refletir sobre nossa vida, sobre os nossos comportamentos, sobre os nossos pensamentos. Agradeço a Joana por este trabalho, pelo tempo de estudo que ela se dedicou no plano espiritual para nos trazer tantas informações, tantos conteúdos, para que possamos fazer um mergulho dentro de nós mesmos, nos autodescobrindo, buscando nossa melhoria, nosso engrandecimento. Agradecendo também ao Centro Espírita Antônio de Pádua por ter permitido de eu estar aqui, dando o meu melhor, sem querer esgotar o conhecimento, porque eu faço um convite a todos aqui presentes, todos que irão me assistir ou que estão assistindo, que possam buscar se aprofundar mais nesta obra, que realmente traz ensinamentos valiosos. Peço à espiritualidade amiga que possa me inspirar para que eu possa fazer o melhor. Muito obrigada a todos.
que a paz de Jesus possa estar com todos nós. Que assim seja. Bem, queridos amigos, como eu falei, essa é uma obra de 30 capítulos e ela trata de muitos assuntos, ela aborda muitos assuntos da atualidade. Então, cada capítulo ele traz um tema central em que a Joana ela consegue trazer a explicação e ele nos traz um conselho, uma orientação de como podemos, através dessa questão, desse problema, dessa situação, nos comportar e modificar os nossos pensamentos, atitudes, nossos gestos, nossas ações. Então, eu não tive como trazer a obra inteira, porque eu deixaria de ser uma certa forma de abordar algum assunto ou de deixar questões muito importantes, né? É difícil a gente tentar trazer uma obra como essa, resumir em alguns minutos. Então, eu tentei buscar o tema central, que ela fala de vidas vazias, e tentar mostrar o que ela quis dizer com isso. E eu trouxe o capítulo 4, que é o Conquista a Tua Paz. Então, eu vou ler alguns trechos e dentro desses trechos que eu vou ler, eu vou tentar fazer o melhor, né? Tentar explicar o que a Joana quis dizer e para que a gente possa realmente fazer essa reflexão em cima do assunto. Mas fica o convite a todos, vou mostrar de novo aqui o livro, fica o convite a todos eu não sei se está dando para ver, acho que agora fica melhor, né? Vidas vazias, tá? Então eu vou começar aqui a ler. E ela inicia dizendo que na Terra vivemos dias turbulentos e que fenômenos perturbadores desafiam os valores éticos das pessoas. Notícias destituídas de significados repletam as redes sociais e a variedade de distrações compete com os deveres que se encontram aguardando sem oportunidade de ser atendidos. O tempo parece escoar com rapidez, onde há uma multiplicidade de mecanismos de fuga das responsabilidades, facultando a bisbilhotice e a curiosidade em torno de futilidades, que assumem significados que não merecem, ao mesmo tempo que produzem vazio existencial ante o exibicionismo de pessoas atormentadas que se fazem notícia através dos artifícios virtuais. A Joana nos chama a atenção que hoje a gente vive envolvida numa tecnologia, né? Então, a gente hoje é quase que impossível a gente viver sem ter uma conexão tecnológica ou com um celular ou um computador. Então, a gente precisa muitas vezes, a gente depende muitas vezes desse trabalho. Então, o nosso trabalho hoje, a gente usa o computador, a gente usa em casa, até com a questão da pandemia, a gente passou a viver momentos em que a gente começou a trabalhar remotamente, muitas empresas colocaram seus funcionários em trabalho remoto, então a gente precisava do computador, precisa do computador como meio de trabalho. O celular, hoje em dia, é uma ferramenta muito importante, porque além de conectar, a gente se conecta com todos os lugares do mundo, as notícias chegam muito rápido para a gente consegue fazer pesquisas, né? Então, inclusive na, nas escolas, faculdades, a gente utiliza o meio virtual para a gente poder acessar todo o conteúdo disponível. Só que ela fala, não é dessa conexão com o mundo virtual, ela fala de uma conexão doentia, uma conexão em que a gente está ali não para a gente conhecer, para a gente estudar, para a gente se engrandecer, dessa utilidade que a gente precisa realmente do trabalho, de um estudo, né, dessa conexão também com o mundo exterior, as notícias, a gente aprender, saber o que está acontecendo no mundo em tempo real. Ela não fala exatamente disso, ela fala
do tempo que a gente perde em coisas que não merecem a devida atenção. A gente perde tempo entrando em redes sociais, a gente perde tempo olhando publicações que não são publicações que vão fazer a gente realmente ter uma virada de consciência, que a gente vai se engrandecer com aquilo. E hoje isso chega muito rápido para a gente. Hoje em dia a gente tem ferramentas em que a gente recebe vídeos de coisas que a gente às vezes nem tem vontade de estar assistindo, mas a gente se sente aflito, a gente precisa, a gente já recebe aquela mensagem, a gente já quer se conectar, ainda mais quando o celular tem aquele barulhinho, já chega aquela notícia, a gente já vai lá ver o que que é, e às vezes é um vídeo que às vezes até incomoda a gente, um vídeo que às vezes a gente não se sente bem, né? E às vezes tem situações que a gente acaba entrando em coisas que não são necessárias, porque é tudo muito, hoje em dia está tudo muito acessível, né? De qualquer faixa etária. E hoje em dia você, uma criança, desde a criança até o idoso, tem acesso livre. Então a gente pode se conectar, a gente pode entrar numa rede social, a gente pode entrar em qualquer lugar, fazer uma pesquisa, já colocar um nome lá e já vem, né? Você coloca hoje em dia um nomezinho, já vem várias pesquisas, já vem vários links para a gente se conectar. Então ela fala dessa questão de uma conexão que não é muito boa, porque às vezes a gente perde tempo muito em redes sociais e fica trocando mensagens, e às vezes essas mensagens acabam levando a caminhos, às vezes, de agressividade, em que as pessoas brigam, as pessoas discutem pela internet, né? Então isso não é muito bom, fomenta um estado de ânimo muito ruim. E também tem essa questão de você, de repente, se conectar numa rede social em que, de repente, te leva a você pensar de maneiras diferentes da sua, e às vezes você acaba tendo pensamentos preconceituosos, pensamentos ruins, você pensa de formas negativas. E ela fala também que a gente perde muito tempo essa bisbilhotice que ela fala, é que às vezes você coloca um link de determinado artista e você já quer saber notícia daquele artista, e às vezes aquele próprio artista se coloca na mídia, porque para ele ele tem essa necessidade de se mostrar, de aparecer, e a gente perde muito tempo bisbilhotando com essa curiosidade na vida do artista, ou na vida do cantor, ou do ator, e perde tempo, né? E a gente acha muitas vezes que aquela vida daquele artista, né, daquele ator, daquele cantor, ou de qualquer segmento, a gente acha que às vezes aquela vida é perfeita, porque muitas vezes o que se mostra na internet, o que se mostra é um lado apenas daquilo que se quer mostrar. O lado verdadeiro daquela pessoa não é mostrado muitas das vezes. Então ele mostra aquela perfeição. Então você entra, de repente, numa rede social, vê aquela situação, aquela pessoa perfeita, né? Que você vê a perfeição ali, você não vê a pessoa mostrando o lado ruim, né? Ela vai mostrar o lado bom, o lado positivo. Então você olha aquilo ali, você aí começa a comparar com a sua vida, né? Você acha que sua vida não é perfeita, que aquela vida é daquela pessoa perfeita. E aí começa você a sentir esse vazio existencial. Você começa a sentir uma vida vazia, porque você vê que a sua vida, de repente, não é aquela vida daquela pessoa que você está vendo na internet. Isso também não é válido só para artista. Às vezes são pessoas amigas, né? Que você tenha, ou você segue aquela pessoa, ou que você tem amigo naquele grupo, e às vezes aquela pessoa se mostra de um lado muito positivo, mostrando só o lado bom, o lado oculto, o lado ruim, está escondido atrás daquela pessoa, está ali oculto, você não vê, você só vê o ruim. Perdão, você só vê o bom. E aí você acha que sua vida é muito ruim, porque aquilo ali, aquela pessoa está mostrando só o bom. Né? Então, realmente, isso causa
incômodo, a pessoa começa a se sentir diferente, porque aquilo é projetado como sinônimo de perfeição. E ela continua: nunca houve tanta solidão entre as criaturas como atualmente, ao mesmo tempo que a população do planeta atinge índice elevado e lota os espaços disponíveis. Ela quer dizer que realmente a população do planeta é muito grande. As cidades, os bairros, os condomínios têm muitas pessoas, mas a gente vive num estado de solidão, porque a gente se isola um pouco desse mundo, do mundo social, a gente convive com as pessoas. E muitas vezes a gente fica muito tempo na internet, a gente fica muito tempo nessas redes sociais, a gente fica muito tempo grudado no computador. E a gente se isola. E às vezes a gente se sente sozinho, né? Porque a gente busca no mundo irreal, naquele mundo que não é a nossa realidade, é que a gente busca o consolo. Os jovens, por exemplo, que perdem muito tempo em jogos, muitas das vezes não conseguem conversar com seus pais em casa, com seus familiares. Eles vivem focados nos jogos, nas redes sociais. Então a gente perde esse contato. E é um mundo muito solitário, porque é um mundo seu, com a sua tela do computador, com a sua tela do notebook, com a sua tela do celular. É um mundo muito pessoal, né? Muito embora haja interação também, a gente pode interagir com outras pessoas, mas é você ali com aquele contato, né? Que pode até haver interação, mas muitas das vezes é só você com o seu jogo ou com o seu celular, com a sua rede social, você entrando nas mídias. Então passa a ser uma relação muito solitária. E a gente deixa de estar com os nossos familiares, nossos amigos. Às vezes a gente deixa de sair, né, de fazer um passeio, de estar com a família para ficar ali na internet. Joana continua. A ilusão atinge exagerado panorama, arrancando o indivíduo da realidade para a fantasia. Tem-se a impressão de que somente o sonho do ter e do poder proporciona bem-estar, mesmo que dispare o gatilho interno da insatisfação e do medo de não poder gozar indefinidamente. Ela está querendo dizer que, ao mesmo tempo que a gente também faz essa troca com a internet de busca de informação, a gente também vem uma enxurrada de comerciais, de produtos em que a gente vê aquilo como uma necessidade que a gente não tem. Se você faz uma pesquisa, por exemplo, de um produto na internet, você precisa comprar alguma coisa, qualquer coisa que você precisa comprar, se você faz uma pesquisa, daqui a pouquinho, toda hora fica aparecendo ali, piscando na sua tela, seja uma roupa, seja um sapato que você procurou, e aparecem várias imagens, né? Parece que eu não entendo muito de informática, mas é como se buscasse o seu perfil, né? Você acessou aquilo, você procurou um sapato na internet e vários sapatos ficam aparecendo ali, é como se forçando você a comprar aquele sapato e às vezes você não quer comprar e ficam te oferecendo oportunidades e descontos e parcelamentos, então você acaba aquela necessidade de ter, você acaba comprando sem a necessidade. E quando você se vê, você comprou algo sem a necessidade de comprar, você não queria realmente comprar aquilo, você não precisava comprar aquilo, mas você compra porque aquilo foi tão impulsivo que você precisa comprar aquilo naquele momento. E quando você recebe a mercadoria, aquilo às vezes fica encostado, você não usa. Né? Então, isso fomenta o materialismo e esse sonho de ter. Né? Quando você vê também o outro tendo, quando você vê o outro consumindo, você também quer consumir, você não quer deixar de ter, você não quer ficar para trás. Se o outro tem, eu preciso ter também. E isso gera uma insatisfação.
que ela fala que dispara esse gatilho da insatisfação e desse poder gozar, do medo de não poder gozar indefinidamente. Porque a gente quer tanto usufruir aquilo que a gente não sabe se aquilo vai durar para sempre. Então a gente quer sempre aproveitar ao máximo, como se aquilo fosse deixar de existir. Então essa acaba gerando uma insatisfação, porque a gente precisa comprar, a gente precisa ter na nossa visão, porque a mídia ela traz isso para a gente como algo positivo, e a gente precisa, e a gente acaba comprando por impulso. Então dispara essa insatisfação, porque não é isso que a gente queria, não é isso que a gente está precisando realmente. As exigências da moderna tecnologia impuseram o comportamento da velocidade, a fim de serem apreciadas todas as contribuições da comunicação virtual, impedindo-se o aprofundamento das questões normais da existência. Impuseram-se novos padrões de conduta. A robotização do ser humano tem se feito automaticamente. Foi isso que eu falei. É tudo tão rápido, chega para a gente tão rápido, que a gente não consegue digerir aqui. É tanta informação que chega ao mesmo tempo de todos os lugares, né, que a gente não consegue tempo para as questões existenciais. A gente não consegue parar para a gente olhar para a gente mesmo em questões mais profundas, questões que realmente valem a pena. Porque a gente não tem tempo, a gente precisa aproveitar aquele tempo todo. Então, tudo que chega para a gente quer consumir, mas a gente não consegue, porque é muita informação. Então, isso acaba nos frustrando. E a gente acaba se tornando um ser meio robotizado, porque a gente fica muito tempo na internet grudado, porque a gente precisa. É tanta informação chegando que a gente não quer perder aquela informação, porque você acha que se você não consumir aquela informação, ou se você não consumir aquele produto, você não faz parte mais da sociedade. Né? Então a gente perde esse tempo virtualmente e a gente não consegue perder tempo conosco, nessa busca interior, nessa busca do autoconhecimento, do autoaprofundamento, do automelhoramento. E ela continua dizendo que com essa automação, né, essa robotização do ser humano, os sentimentos de amor, de solidariedade, de ternura e de caridade têm ficado à margem, a prejuízo do desenvolvimento emocional, compreensão da finalidade da vida e das suas reais necessidades. Então, com essa automação que ela fala, né, com essa robotização da gente, de ficar em contato com a internet o tempo todo, buscando conteúdos que não são edificantes, esses sentimentos de amor, de solidariedade, ternura, caridade, eles ficam de lado. Né? A gente não trabalha isso. Esse desenvolvimento, ela fala em desenvolvimento emocional, as nossas emoções, aquilo que a gente precisa realmente resolver, enfrentar os nossos sentimentos, ampliar aquilo que a gente já tem de melhor, trabalhar aquilo que a gente ainda não tem ainda desenvolvido. Então, a finalidade da vida, da nossa necessidade, a nossa existência, as reais necessidades da nossa existência, elas ficam de lado. Porque a gente quando reencarna, a gente não reencarna apenas para os prazeres mundanos, eles fazem parte. Ficar na internet, acessar conteúdos, eles fazem parte. Mas isso não tem que ser o centro das nossas atenções. Ela fala nisso. A modernidade faz com que a gente acabe realmente, de uma certa forma, entrando em alguma rede social, se cadastrando, recebendo vídeos, vendo. Mas esse não é o foco. Essa não é a razão da nossa existência aqui. A gente vem para questões muito mais profundas. E a gente, com essa perda de tempo, a gente acaba não se aprofundando nesses sentimentos. Aí eu trouxe mais um trecho do livro, mas de outro capítulo, em que ela fala: vive-se a época do ter e do poder, do exibir-se e do desfrutar, sem a consequência da harmonia interior e do enriquecimento espiritual.
A aparência substitui a realidade e o importante não é o ser interior, porém o ego exaltado que provoca inveja e competição no palco da ilusão. Foram perdidos o sentido existencial, o objetivo da vida, o foco transcendente da autorrealização. Gente, eu queria me desculpar muito com vocês. De vez em quando vocês vão ouvir algum barulho de moto ou de carro. É que o meu quarto fica bem perto aqui da janela da rua, então mil perdões se vocês, esse barulho que de vez em quando talvez vocês ouçam e vai ficar gravado. Perdão, mas eu moro muito próximo à rua e que passa muito, realmente, muita moto. Então, perdão, tá? Vive-se a época do ter e do poder, do exibir-se e do desfrutar. Foi o que ela já trouxe isso e que eu já havia falado. Então a gente quer ter, a gente quer se mostrar, a gente quer desfrutar da vida, né? A gente quer curtir a vida doidado, sem se preocupar com essa harmonização interior. Ela fala que a aparência substitui a realidade, onde o importante não é o interior, é o exterior, é como a gente se mostra para a sociedade, né? É a nossa persona, é a nossa máscara naquele momento. A gente coloca uma máscara que a gente quer, como a gente quer ser visto pela sociedade. E ela fala do palco, isso provoca inveja e competição no palco da ilusão, né? Porque a gente acaba tendo inveja daquela pessoa que está lá na internet, que tem padrões de beleza, porque também tem isso, a questão do padrão da beleza, porque acaba se gerando um padrão de perfeição em que tem-se um padrão de beleza em que quando a gente não se encaixa nesse padrão de beleza, há uma frustração, a gente fica completamente destoado, a gente destoa dessa realidade, mas só que essa não é uma realidade, é uma ilusão, como ela fala, um palco da ilusão. Não existe um padrão de beleza, todos somos belos. Então, assim, a gente tem que entender que a gente tem que se amar como a gente é, e não como a gente acha que tem que ser, como a nossa personalidade, a nossa fisionomia, a nossa aparência, nosso modo de vestir, nosso modo de falar, a forma como a gente penteia o nosso cabelo, a forma como a gente arruma o nosso cabelo, como a gente arruma o nosso rosto, as roupas que a gente usa. Então, isso tudo são pardões nossos que tem que ser, nós temos que nos respeitar como nós somos. A gente não tem que achar que o que o outro usa é que é o certo. Né? Cada um tem a sua maneira de ser. E ela também, aí ela continua dizendo que foram perdidos esse sentido existencial, o objetivo da vida, o foco transcendente da autorrealização, porque a gente deixou de focar na vida, no que a gente precisa focar, e a gente passou a focar somente nessa ilusão, na fantasia gerada pela internet. Aí, continuando, a valorização do corpo, da sua aparência, no culto extravagante, muitas vezes patológico, vem substituindo os impositivos profundos do ser, cada vez mais exigente do ego. Aqueles indivíduos que, no entanto, não podem desfrutar dessas comodidades exageradas parecem fantasmas perdidos no ar, sem objetivos nem significados. Aumenta os tormentos emocionais e as suas estruturas muito frágeis cedem lugar ao transtorno depressivo em alguns, enquanto noutros assumem os mecanismos da violência. A valorização do corpo, da aparência. O corpo tem que ser perfeito, não pode ter nenhum tipo de defeito. Esse culto extravagante, essa procura que a gente tem de sermos perfeitos, nos mostrarmos perfeitos. Mas o que é perfeição? Só Jesus foi perfeito. Nós não somos perfeitos ainda. A gente tem que buscar não a perfeição física, porque essa perfeição física, o corpo é apenas um instrumento de trabalho do nosso espírito. A gente tem que cuidar do corpo, sim, cuidar da nossa saúde, cuidar até da aparência,
mas sem exagero, sem que isso se torne uma doença. A gente tem que cuidar do corpo porque ele é o veículo, nosso veículo existencial para esse engrandecimento, essa autorrealização, da gente preencher a nossa vida com algo útil, com algo agradável, com coisas boas, com coisas enobrecedoras. Então a gente precisa desse corpo. Então a gente tem que cuidar dele como um instrumento de trabalho. Instrumento de trabalho que Deus nos deu, que permitiu que nós reencarnássemos tantas vezes em corpos, vários corpos. E a gente teve vários corpos e teremos outros corpos. Então não tem um corpo perfeito, porque o nosso corpo ele é necessário para essa nossa encarnação, ele se ajusta a essa nossa encarnação. Em outra encarnação, a gente vai ter um outro corpo que vai se ajustar àquilo que a gente precisa viver, que é aquilo que a gente precisa passar. Então, cada existência, cada reencarnação, ela traz corpos diferentes. Então, eu não tem que me preocupar com o corpo, porque o corpo vai ficar. O corpo, no momento que a gente retorna à pátria espiritual, ele fica. Mas o nosso espírito, ele continua na marcha, continua na caminhada, continua nessa evolução. É com esse corpo, é com esse espírito, que não é nem um corpo, é um espírito. Né? A gente tem que se preocupar com isso, que é com a nossa alma, com algo mais profundo. O corpo material, esse que a gente coloca a mão, ele perece. Daqui a pouquinho a gente está devolvendo esse corpo e volta para a nossa casa espiritual. E a gente percebe que a gente perdeu tanto tempo cuidando do corpo físico e que a gente deixou de cuidar do nosso espírito, da nossa essência. E isso gera, aí ela fala que quando a gente não consegue cuidar desse corpo, quando a gente acha que a gente tem que cuidar do corpo, e quando a gente não consegue, porque tem pessoas que não têm condições de manter uma aparência, aquilo que as pessoas querem ver, porque às vezes isso exige muito dinheiro, isso exige muito trabalho, isso exige muito investimento financeiro. Para você ter um corpo perfeito, você precisa investir. Então você gasta muito, muito. E tem pessoas que não têm condições disso, não têm condições de manter esse padrão de beleza, que é uma imposição nossa mesmo. Que Deus não vê essa beleza na gente, ele vê algo que a gente não vê ainda. Ele vê o nosso eu real, o nosso profundo, nosso eu profundo, aquilo que está dentro da gente, a nossa essência. É isso que importa, só que a gente não trabalha isso. A gente acha que trabalhando o corpo já é o suficiente. Cuidar do corpo é importante, mas cuidar da alma muito mais. A criatura humana é o conjunto dos seus comportamentos que se transformam em mecanismos de sustentação da sua existência. Por esta razão, nesses dias de desafios contínuos, a conquista da paz se transforma na mais valiosa meta a ser seguida. Então, a Joana nos traz essa reflexão que nós somos o conjunto dos nossos comportamentos, o que a gente faz, o que a gente fala, como a gente age, a nossa capacidade de agir, de reagir, todos os nossos sentimentos, todo esse conjunto que a gente já traz, porque a gente já traz também de vidas anteriores, a gente já traz toda uma bagagem emocional de vivências passadas, a gente vem trazendo para essa. Vai levar das outras dessa para outras. Então a gente é um conjunto. Nós somos muitos. Nós somos. Hoje eu sou a Suzana, mas eu já fui muitas pessoas. E provavelmente serei muitas ainda. Então, tudo isso é um conjunto de experiências. E ela sustenta a nossa existência, porque os nossos comportamentos, nossa atitude, os nossos pensamentos,
nossas características, tudo isso fazem parte da nossa existência, somos nós. Então, ela fala que a gente precisa conquistar essa paz. A gente precisa equilibrar, porque a gente trouxe coisas ruins de outras existências que a gente precisa trabalhar nessa existência atual. Mas a gente não consegue trabalhar tudo. A gente vai precisar de outras ainda. Então a gente precisa, o foco da gente, nossa meta tem que ser essa paz, essa conquista de paz. E o que seria essa paz que ela fala? Aí ela continua dizendo que essa paz, pensa-se que a paz é a ausência de preocupação ou de ação contínua, ausência de dinamismo, paralisia. Muitas vezes um semblante sereno oculta uma existência assinalada por preocupações, angústias e desesperos, vencidos com denodo e persistência. Então, essa paz que ela fala não é uma paz, uma ausência de ação. Não é uma paz de você achar, hoje eu estou tranquilo, hoje eu estou bem, estou relaxado, estou em paz. Não é essa paz, não é uma paz externa, não é uma paz das coisas externas, é uma paz mais profunda, é uma paz interior. É um acerto de contas com a nossa consciência, um acerto de contas conosco mesmo. Não é paralisia, não é falta de atividade, ausência de dinamismo. A gente precisa agir. Então, paz não é paralisia, não é ficar parado, eu não tenho problema, não tenho dificuldade, eu estou em paz. Não é isso. E ela fala que muitas vezes um olhar sereno, um semblante sereno, não é necessariamente um indício de paz. Porque aquela pessoa pode ter trazido, naquele momento ela está realmente com um semblante sereno, mas ela pode ter trazido muitas dificuldades, muitas dores, muitos sofrimentos, mas ela persistiu. Ela persistiu, encontrou, está começando esse caminho da paz, trilhar esse caminho da paz. Então, quer dizer, para você chegar à paz, você tem que trabalhar. Não é conquistar a paz de uma hora para outra. Ela dá trabalho. Então, a gente precisa agir para conquistar essa paz. A Joana fala que a gente precisa lutar. E essa luta é mensageira da ordem por cuja execução se permite a conquista da harmonia interior. O amadurecimento psicológico do indivíduo é fator decisivo para o comportamento edificante em quaisquer circunstâncias que culmina nesse estado de equilíbrio, penunciador da paz e de plenitude. Então, como eu falei, a gente precisa lutar para conquistar essa paz, essa harmonia interior. E através do nosso amadurecimento psicológico. Então, se a gente perde tempo em algo, né, em contato com coisas que não nos trazem nenhum engrandecimento, nenhum aprimoramento, a gente não vai encontrar essa harmonia. Pelo contrário, a gente vai encontrar perturbação. Porque a gente só fica ligado, conectado naquilo que, naquele momento, a internet está nos dando como sendo uma coisa boa. Você precisa se conectar, você precisa ver isso, você precisa comprar isso, você precisa ter. Então a gente não consegue parar para burilar nos sentimentos, para nos trabalhar, para nos conhecer, para ter um comportamento edificante, para se equilibrar. Porque aí a gente vai começar a encontrar dentro de nós mesmos essa harmonia que vai levar à paz e à plenitude. Então, eu preciso de muito esforço, eu preciso muito trabalho, eu preciso muitas tentativas para a gente conseguir, em algum momento, atingir isso. E ela começa aí ela começa a aconselhar a gente, né, que tem em mente que toda conquista autoiluminativa é realizada com tenacidade, amor, confiança e dedicação. Então, a gente precisa trabalhar isso. Essa conquista autoiluminativa que ela fala, né? É nos iluminar,
É a gente lutar contra aquilo que não está bom dentro da gente. É a gente transformar isso. É a gente se olhar e ver o que a gente tem ainda de pontos negativos que a gente possa trabalhar. Quais nossas sombras? Quais nossas dificuldades? Quais nossos sentimentos que ainda precisam nascer, precisam brotar? Então a gente tem que se dedicar a isso. A gente precisa se esforçar para conquistar isso. Aí ela fala que em um lar onde alguém logra paz, toda a família se faz beneficiária do equilíbrio. Quando em uma rua existe uma família pacífica, o reflexo se estende para os vizinhos. E uma rua onde existe valorização da vida amplia-se pelo bairro, pela cidade, pela região, pelo mundo. E realmente é verdade. Se a gente está numa família, a gente vive uma família em que a gente tem paz, o outro que está conosco, mesmo que ele não esteja no momento buscando essa paz, ele vai olhar para a gente e vai perceber, poxa, como a Suzana está diferente, como a Suzana está plena, ela não tem se aborrecido, ela tem estado bem, calma. Isso faz bem, isso irradia vibrações positivas em torno das pessoas que estão perto da gente. E a gente começa a transmitir essa energia, essa positividade em torno das pessoas que estão com a gente, e as pessoas acabam querendo isso também. A gente começa a fazer bem para o outro. Aí ele fala que quando numa rua existe uma família pacífica, os vizinhos também começam a perceber aquilo. Isso contamina. Era o que Jesus fazia por onde ele passava. Ele podia nem fazer nada, ele podia nem falar nada. Onde ele passava, ele transmitia essa paz. Onde ele passava, ele transmitia calma, serenidade. O olhar de Jesus transmitia coisas boas. E as pessoas se transformavam apenas com o sorriso dele, com o olhar. Nem todas, porque cada uma estava no seu momento evolutivo. Então a gente sabe que muitas pessoas se transformaram apenas com a presença de Jesus, muitas com seus ensinamentos, e outras porque Jesus continua entre nós, vai continuar entre nós sempre, como governador deste planeta, com o nosso irmão mais velho, nos ajudando, nos auxiliando. Então a gente sabe que ele transmitia essa paz. Então, mas a gente pode transmitir essa paz também. A gente pode fazer o que Jesus fazia, a gente pode chegar a esse ponto de transmitir essa paz, irradiar paz para os outros, calma, tranquilidade, serenidade. Mas para isso a gente precisa trabalhar. A paz é portadora de bênçãos. A sua ausência transtorna o indivíduo, porque sem a serenidade que acalma os desejos e auxilia no discernimento daquilo que é melhor para o desenvolvimento ético-moral, deixa vazios existenciais que se tenta preencher com atitudes de arrogância e perturbação. Então, quando o indivíduo não tem paz, ele não consegue acalmar esses desejos. O desejo de consumir, de ter, de poder, o desejo de ser perfeito, de ter o corpo perfeito, de ter que saber tudo, de ter que consumir todas as informações, de ter que entrar em todas as redes e ver todos os vídeos e transmitir os vídeos. Muitas vezes sem se preocupar com o que está propagando. Às vezes a gente passa e não vê que aquele conteúdo é tão ruim, tão prejudicial, mas a gente passa, a gente nem reflete às vezes. Então, sem essa serenidade que acalma esses desejos,
a gente não consegue se desenvolver, não consegue desenvolver a nossa ética, a nossa moral. Então a gente acaba se atendo mais a essas questões do mundo, do dia a dia, do cotidiano, do que essa busca essa autoiluminação. E a gente tem vazios, começa a ter vazios existenciais, porque a gente veio por um propósito. A gente está aqui hoje encarnado por um propósito. A gente não veio para se divertir. Muito embora a diversão seja importante, os momentos de lazer, os momentos em que a gente tem até uma ociosidade positiva. Não sei nem se seria essa a palavra, mas podemos dizer que seja uma ociosidade no sentido de um descanso. Quando a gente trabalha, a gente precisa de um descanso, sim. Mas ela fala da questão da construção. A gente precisa se construir, trabalhar essa construção da gente, para que a gente possa aproveitar o melhor dessa existência. Porque ela passa, a gente não sabe o momento que a gente vai ter que retornar. E quando a gente retorna, a gente percebe o tempo que a gente perdeu. E aí é tarde demais, porque a gente tem que aguardar a oportunidade de uma nova existência para recomeçar. Recomeçando, de repente, não com os mesmos recursos que a gente tem agora, com menos recursos, com mais dificuldades. A gente não sabe se a gente vai ter os mesmos recursos e a gente pode ter situações mais complicadas a vivenciar. Então, a gente tem que trabalhar essa paz com serenidade. E ela fala para a gente nunca deixar de amar e de servir, assinalando os nossos atos com bondade e compaixão, pela bondade e pela compaixão. Então, a gente tem que sempre que servir. E essa autoiluminação, ela passa por isso. Ela passa pelo servir, para a gente trabalhar o bem. É o amar ao próximo como a si mesmo. E eu trouxe até essa passagem de Mateus, capítulo 22, versículos 37 a 39. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então a gente precisa se amar e a gente precisa amar o próximo. Mas essa busca desse amor, desse auto-amor e desse amor ao próximo, ele exige muito sacrifício. Ele exige luta, perseverança, dedicação. E a gente precisa botar isso como meta. E ela finaliza dizendo: cuida para que teus atos sejam resultado de reflexão profunda que te propicie a escolha certa do caminho a seguir. Toma o Evangelho de Jesus como roteiro para o comportamento em qualquer situação desafiadora. Pergunta-te como faria o mestre caso fosse ele que tomaria a decisão. Então a gente tem Jesus como nosso modelo e guia. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o nosso maior exemplo. O que Jesus faria em determinada situação? Antes da gente fazer, a gente tentar refletir, o que ele faria? Será que ele faria dessa forma? A gente realmente está muito distante de Jesus ainda. A gente ainda está no mundo de provas e expiações, a gente ainda está passando muitas coisas, ainda muitas dificuldades, muitos sofrimentos. Mas ele falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então a gente tem que segui-lo, imitá-lo. Sempre se perguntando o que ele faria. Se aprofundando no Evangelho, no que ele trouxe de ensinamento. O que a gente precisa aprender? Quando Jesus nos prometeu a sua paz, afirmou-nos que somente ele a poderia dar.
Isto porque esta é a consequência do comportamento individual na vivência dos postulados por ele, ensinados e vividos. A sua serenidade em todas as situações demonstrou-nos a grandeza dos valores éticos de que era portador. Sabendo que seria traído por um amigo e por outro negado, Judas, traído por um amigo e por outro negado, Pedro, não demonstrou contrariedade nem decepção. Antes lhes revelou com delicadeza os perigos em que tropeçariam, e após consumada a tragédia, buscou o primeiro, que se suicidara nas regiões tormentosas para onde se atirou, e outro novamente convidou a que pastoreasse o seu rebanho. Se desejas essa paz, segue o mestre e imita-o, sempre que possas, e sem que te apercebas, estarás entesourando a paz que te fará verdadeiro filho de Deus. Então, esse é o convite que Joana nos traz para que a gente siga o Mestre Jesus. Que a gente não deixe de perseverar nesse caminho, que a gente busque sempre essa paz, essa serenidade. Copiando Jesus, tentando fazer o melhor possível, mas também fazendo isso com calma, com tranquilidade, sem afobação, sem achar que a gente vai conseguir conquistar tudo isso de uma hora para outra. Não vai. A gente precisa sempre fortalecer. Quando a gente conquista algo, a gente precisa fortalecer isso dentro da gente. Então, aos poucos, a gente vai conquistando essa harmonia interior, essa paz, para que a gente possa ser feliz. Buscar esse Deus, buscar retornar para Deus. Muitas vezes nós nos afastamos, a gente se afasta de Deus quando a gente fica muito voltado com essas questões da vida. E a gente precisa voltar para Deus. Então, meus amigos, eu agradeço a oportunidade, eu espero que eu tenha contribuído de alguma forma. Eu também estou nesse caminho, nessa busca da paz, da serenidade. Confesso a vocês que não é algo fácil, mas não é algo impossível. Joana, ela traz inúmeros exemplos aí para gente nesse livro. Ela traz muitos ensinamentos e continua o convite para que todos possam ler o livro e se aprofundar mais nos ensinamentos de Joana. Muito obrigado mesmo. Peço perdão mais uma vez pelos barulhos externos, que infelizmente não tem como controlar, mas que eu possa ter levado para vocês um pouquinho do que eu aprendi, que eu compreendi dessa parte do livro, desse capítulo do livro. Então, muito obrigada a todos. E agora eu vou fazer a nossa prece de encerramento. Querido Mestre Jesus, muito obrigada por mais uma oportunidade de aprendizado. Agradeço os amigos espirituais, agradeço toda a equipe do SEAP, que permitiu que eu estivesse aqui. Muito obrigada pelo convite. Muito obrigada a toda a espiritualidade que está presente aqui conosco. Que possamos encontrar essa paz e serenidade dentro de nós, buscando incessantemente através do amor, da dedicação, do alto amor, do amor ao próximo. Agradeço, Senhor Jesus, e que o Senhor possa estar conosco sempre em nossas vidas e que Teu Evangelho se faça cada vez mais presente em nossos corações. Muito obrigada, querido amigo Jesus, e muito obrigada a todos. E fiquem com Deus. Que assim seja. Muito obrigada a todos. Fiquem com Deus.